Eu estou aqui dando aulas gratuitas para você aprender com uma metodologia compacta e objetiva como você fazer qualquer tipo de corte. E hoje a gente vai fazer uma aula aqui muito interessante e que, se você prestar bem atenção nela, você vai aprender a fazer um corte degradê acentuado, de camadas largas, aonde eu ouço muita gente falar: Marcelo, eu quando estive na escola eu me perdi, eu não sei fazer esse corte porque eu me perdia na posição de mão. E hoje eu vou explicar para vocês, em cima da metodologia que a gente usa aqui na Europa, como você fazer esse corte com poucas desconexões, usando uma geometria específica para isso, onde você já sabe qual é o grau que você vai usar nesse corte e como vai ficar a sua posição de mão. Por que isso tudo? Isso vai facilitar, porque se você faz poucas desconexões, né, poucas divisões, você tem menos erro na hora de você cortar o cabelo. Ou seja, você tem mais assertividade. Se você já sabe o ângulo correto, o grau que você vai usar, você já sabe o resultado daquele corte que a sua cliente está pedindo. E se você sabe como é que você põe a posição de mão, você já sabe que a margem de erro cai a menos de 90%. Então vamos lá. Vamos alucinar que a sua cliente chegou lá no salão e pediu esse corte para você. Ela pediu aqui, ó, um degradê bem acentuado. Um degradê de camadas bem largas. Eu mexi no meu mouse ali só para não desligar. Eu vou tentar dar um zoom aqui no Facebook, olha lá. E vou tentar dar um zoom aqui no meu Instagram. Legal? A cliente chegou no salão e ela pediu esse corte degradê. Um degradê bem acentuado, um degradê de camadas bem largas, né? Legal. Bom, primeira coisa que eu digo para vocês que vocês têm que fazer. Todas as vezes que vocês forem cortar um cabelo, pessoal, vamos trabalhar com book. Vamos trabalhar com book. Por quê? A cliente, quando ela te mostra uma imagem, você vê uma imagem como tem essa daqui, você já vai olhar ali, você já vai ver qual é o tipo de grau que você vai usar para fazer aquele corte. Você já sabe qual é o tipo de técnica que você usa para fazer aquele corte, e isso vai diminuir o seu erro. Isso vai diminuir estresse, pessoal. Eu digo isso porque hoje aconteceu um problema assim com um colega nosso. A cliente sentou na cadeira, pediu um corte degradê para ele, e ele, por lapso, né, por esquecimento, não mostrou o book. Porque quando ele mostra o book, a mulher fala assim: ó, quero um degradê. Se ele tivesse aberto, não é? Abrido não existe. Aberto o book e mostrado para ela: é esse tipo de degradê que a senhora quer? Ou é outro degradê que a senhora quer? E ela tivesse mostrado para ele: ó, é esse degradê que eu quero. Não tinha rolado um estresse. Aí a gente teve que resolver, mas graças a Deus ficou tudo resolvido, não é? Então, um dos grandes passos é vocês começarem a se acostumar a trabalhar com book. Então, a cliente mostrou aquilo para você. A partir dessa imagem, você já vai saber qual a divisão que você... Qual é a técnica que você vai usar, não é? Qual é a divisão que você vai fazer e como você vai fazer esse corte. Então isso já planeja, o corte já é programado, a coisa fica muito mais fácil. E o porquê tudo isso? Você vai diminuir o tempo de fazer esse tipo de cabelo, ou seja, você vai conseguir cortar esse cabelo em 10, 15 minutos. Você vai conseguir, cortando, como eu sempre falo, eu gosto de ser bem redundante, cortando em 10, 15 minutos, você consegue passar uma autoridade para essa sua cliente. Porque quando você faz um serviço rápido, a primeira percepção da cliente é achar: putz, ficou uma porcaria. Mas quando você faz ele rápido, né, e perfeito, ela vai falar: nossa, como ficou legal. Eu jamais achei que dava para fazer um corte desse jeito tão rápido assim. Eu digo isso porque eu gosto de falar o que eu passo, o que eu vivo. Muitas das vezes eu estou cortando um cabelo, a cliente fala assim: mas você não vai começar a cortar? Eu falo: não, já cortei. Ela fala: como? Mas eu não vi. Eu falei: já. Eu pego o espelho, eu mostro, ela fala: nossa. Você entendeu? Então, quando você passa isso, você passa uma autoridade para sua cliente. Você passando uma autoridade para sua cliente, você fideliza mais essa cliente e essa cliente vai falar muito mais para os outros. Ela vai passar, ela vai te indicar, que é o grande esquema da nossa profissão. É isso, é um dos grandes que traz muita cliente para a gente, é o boca a boca. Então eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer aquele cabelo. A cliente chegou no salão, não é? E me pediu aquele corte de cabelo, um degradê em camadas largas e bem acentuadas, né? Ou repicado, como vocês costumam falar. Vocês podem falar do jeito que vocês quiserem. Alguém tem alguma dúvida, pessoal, a respeito do que eu falei aqui até agora? Eu digo isso porque eu vou desligar aqui os comentários do Instagram, porque o pessoal que está no Instagram ter uma experiência visual melhor, não é? Porque os comentários no Instagram ele vai subindo e ele acaba atrapalhando as pessoas que estão assistindo a aula.
No Facebook nem tanto, porque o Facebook tem um espaço para comentários embaixo, tá legal? Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário no decorrer da aula, a gente está aqui, a gente faz uma pausa, a gente puxa um pouquinho de ar, não é? E a gente responde vocês, legal? Vou aqui desligar os comentários do Instagram, desativar, não é? Pra gente poder ter uma experiência, para vocês terem uma experiência legal. No Facebook nem por isso. Legal? Eu vou pegar aqui a minha assistente de palco, né? Tô eu e ela aqui, beleza? Mas hoje a gente está aqui para mostrar para você passo a passo. Se você pegar essa técnica que a gente está usando e você começar a usar no seu dia a dia, começar a treinar, você vai aprender a fazer um corte degradê, que é muito complicado, as pessoas reclamam muito porque se perde essas pessoas que fazem curso nas escolas normais. Você vai aprender a fazer um degradê rápido, e já começa a cortar cabelo e começa a ganhar dinheiro. Legal? Então, o que eu indico? Que você olhe, essa aula vai ficar salva, não é? Aí você reveja de novo, aí você chama a sua mãe, aí você chama a sua amiga, ou você chama a sua cunhada, ou você chama outra pessoa, você faz uns 2, 3 testes e depois você já começa a chamar pessoas, bater foto, colocar no seu Instagram, cria uma página no Instagram, cria uma página no Facebook e já começa a divulgar os seus trabalhos. Legal? E começa a colocar dinheiro no bolso. Então, como a cliente me pediu aquele tipo de corte, vou tirar um pouco aqui a minha assistente de palco daqui, ela pediu aquele tipo de corte, você já vai saber qual é o tipo de técnica que você vai usar. Como eu falei aqui, ela tem ali um degradê bem acentuado, de camadas largas, então automaticamente eu sei que ela gosta de um cabelo com volume, né? Extrema leveza, né? E volume. Então, qual o tipo de técnica que eu vou usar para mim poder dar leveza e volume? Eu vou usar uma geometria de espaço. Por que uma geometria de espaço? Porque a geometria de espaço é tudo aquilo que a gente faz, as camadas, que a gente coloca, que a gente acrescenta graus, que a gente faz o famoso repicado, o famoso degradê, não é? Então a gente vai usar aqui uma geometria de espaço. E qual a geometria de espaço que a gente vai usar? A gente vai usar uma geometria de espaço triângulo, pessoal. Por quê? Porque quando eu quero acrescentar volume e extrema leveza, eu tenho que dar a 135 graus. Eu vou ver se eu tenho aqui um gráfico para me mostrar para você. O que quer dizer esse 135 graus? Eu tenho aqui. Aonde eu vou, eu estou sempre com elas comigo. Então, triângulo. 0, quadrada, triângulo. Está aqui. Triângulo. Eu tenho aqui o triângulo. Tá amassada, parecendo dinheiro de bêbado, mas tá ali, é porque eu mandei encadernar ainda. Então eu sei que eu vou ter que usar o quê? Uma geometria de espaço triângulo. Por quê? Porque ela vai ser usada 135 graus, não é? Isso não quer dizer que o cabelo vai ficar triângulo, mas essa figura vai ajudar eu a facilitar, a memorizar o grau que eu vou usar, porque esse grau aqui, você levanta esse cabelo a 135 graus. E ela vai facilitar porque eu vou saber que a minha mão vai ficar paralela a esse movimento. Então eu usando isso daqui, eu sei que esse cabelo vai dar um degradê extremamente largo, né? Com muita leveza e com volume. Então isso facilita eu aprender e fixar isso na minha cabeça. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como passar isso para a cabeça da sua cliente. Você viu a imagem, você já sabe a técnica que você vai usar, porque você sabe o ângulo, o grau que você vai ter que usar naquele cabelo, então você já tem aqui meio caminho andado. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer 2 desconexões, não é? Uma que é de orelha a orelha, onde eu vou separar a parte da frente e a parte de trás. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou prender esse cabelo. As desconexões, pessoal, tem que ser extremamente limpas. Por que limpas? Para não haver erro. Quanto mais limpo o seu trabalho, mais perfeito ele fica. Eu venho aqui, prendo esse lado, não é? Tá aparecendo aí? Deixa eu puxar para cá um pouquinho. Aí. Venho aqui, projeto esse cabelo para minha mão, penteio aqui. Dou uma torcidinha muito sutil para não ficar esganando esse cabelo. E venho aqui, ó. Deixa ele fofinho e soltinho. Prendo aqui o cabelinho
da minha assistente de palco. Então o que acontece? Como eu falei para vocês, a minha cliente pediu um corte degradê acentuado, com camadas largas, e eu já sei que eu tenho que usar uma geometria de espaço, porque eu vou usar graus, graduação, e eu sei que eu tenho que acrescentar volume e extrema leveza nesse cabelo, então eu vou usar uma geometria de espaço triângulo, como eu já mostrei para vocês. E aí, se tratando de uma geometria de espaço, eu vou fazer o quê? Uma desconexão vertical. Aí eu pego aqui uma linha, uma mecha no meio, que vai ser a minha mecha guia, não é? Estou penteando ela aqui para minha mão e vou projetar para aquele ângulo que vai parecer um triângulo. Então o que acontece? Eu vou puxar aqui a exatos 135 graus. E aqui eu vou executar esse corte. Por que essa figura, a gente usa essa figura do triângulo para poder ajudar você a fixar essa técnica na sua cabeça? Porque o triângulo é mais fino em cima e mais largo embaixo. E o degradê acentuado, se você olhar, você tira justamente mais cabelo em cima e menos cabelo aqui embaixo. Então ele dá umas camadas mais largas. Já não é um degradê mais sutil como na geometria quadrada. Na geometria quadrada, que você usa ele a 90 graus, que você dá leveza. Então agora a gente vai usar o triângulo, legal? Eu vou baixar aqui um pouquinho a minha menina aqui para poder ficar melhor, só para poder levantar aqui o cabelo dela para cima e vocês poderem terem uma experiência legal. Perfeito. Então vamos lá. Eu vou pegar minha tesoura e, como eu sempre falo para vocês, o dedo correto, o dedinho anelar e a ponta do meu dedão, para mim poder fazer esse corte, legal? Nada de colocar aqui, nada de colocar aqui, nada de colocar o dedão inteiro para você depois ficar se enroscando. Então, vamos colocar aqui o anelar, a pontinha do dedão, descanso o meu dedinho aqui, ó, e vamos que vamos. Fecho a mão e seguro o meu pente. Então, eu vou pegar aqui de início uma mecha central, como eu mostrei agora há pouco. De vez em quando eu vou dar uma pausa aqui, pessoal, que é para mim poder mexer no meu mouse ali, porque senão meu LCD desliga. Puxei aqui, ó. Não precisa de ser uma mecha muito fina. Porque eu quero facilitar a vida de vocês. Então eu venho aqui, ó. O que eu tenho que fazer é isso, é puxar esse cabelo aqui para cima a 135 graus. O que é comprimento aqui que vai soltando, ele vai caindo. Olha lá. Estou preservando o comprimento, pessoal. Aí o que eu faço? Aqui eu vou cortar pouco, que é para poder preservar o cabelo e poder fazer mais aulas para vocês. Mas digamos que a sua cliente quisesse tirar um pouco mais. Você vinha aqui e tirava um pouco mais. Nesse caso, eu vou pegar de novo aqui a mecha. A gente vai cortar aqui uns 2 dedos. A gente vai elevar isso aqui a 135 graus. Olha lá. A minha cliente não quer que eu mexa no comprimento. Aí eu venho aqui, ó. A minha posição de mão, ela está paralela à minha desconexão e indo em sentido à projeção da minha mecha. Então, olha lá. Não tem como errar. Venho aqui, vejo meus 2 dedos, pego a minha tesoura, executo o corte. Pessoal, eu já tenho aqui, ó, uma mecha referência. Através dessa mecha agora, eu consigo cortar todo esse cabelo. Então o que eu vou fazer? Como é um sentido programado, eu venho aqui, ó, pega essa mecha que sobrou aqui do lado, tá vendo aqui que sobrou do lado? A gente vai pegar ele aqui, mexer meu mouse. Vou pegar aqui, essa mecha que sobrou aqui do lado, vou projetar ela a 135 graus. Vou pegar uma mechinha aqui do lado que eu cortei cabelo, ó, que eu já cortei, para ser a minha referência. Vou elevar ela de novo lá, penteio aqui bem para não poder ficar faltando cabelo. Vou elevar ela aqui a 135 graus. Vou ver aqui a minha referência lá. Ó. Aqui o pessoal do Instagram tá sem ver. Eu vou puxar a minha boneca um pouco mais para cá. Aê, legal. Mais uma vez eu vou puxar aqui. Vou projetar essa mecha aqui a 135 graus. Vou ver a referência que eu já cortei a primeira e... Por que facilita, pessoal? Facilita porque
muito lugar aí você aprende a puxar ele só aqui, e para você dar um incrementado, para dar um degradê mais acentuado, você mexe nisso com a mão. Você faz isso com a mão. Só que nisso você se perde muito. E se você fizer dessa maneira, você vai dar o mesmo efeito sem você se perder tanto. Você vai ver que ele faz um efeito de triângulo, porque eu estou mexendo em cabelo aqui e deixando mais cabelo aqui embaixo. Traga ele para cá. Vamos para o outro lado agora? Vamos lá. Eu vou separar uma mechinha guia aqui. E vou pegar a mecha do outro lado aqui que eu separei. Eu deixei atrás separado em 3 mechas. Vou mexer no meu mouse só para não desligar o meu LCD, para dar sorte no corte. E vou puxar aqui esse cabelo aqui, ó lá, ó, de novo. A 135 graus. Usando uma geometria de espaço triângulo. Aí eu venho aqui atrás, ó, eu vejo que eu tenho uma mecha guia onde eu cortei esse cabelo. E você vê que a minha mão, ela tá assim. A minha mão, ela não está nem assim e nem assim. Ela tá paralela a essa desconexão, a essa divisão, não é? E paralela à projeção do meu corte. Então, essa metodologia, em qualquer geometria que você use, a sua mão vai estar sempre paralela a essa divisão, paralela a essa projeção. Então você sabe que não tem perigo de errar. Não é aquele corte que fala, não, eu tenho que curvar a mão, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo para poder dar o efeito. Não, a sua mão vai estar sempre paralela. Ó, já fiz aqui toda a parte de trás. Tem um degradê aqui acentuado, a 135 graus, umas pontas mais leves, não é? Mais leve, não é? Esse pessoal não liga pro meu erro de português não, que às vezes eu dou umas enroladas aqui, né? Uma ponta mais leve, você vê que eu tenho um degradê bem mais acentuado. Depois a gente pode fazer um brushing aqui, ou liso, ou com ondas, ou modelando só as pontas. Então eu já fiz aqui, ó, toda a minha parte de trás desse cabelo. Eu me levei aqui no máximo 10 minutinhos ou 5 minutinhos cortando essa parte daqui. Por quê? Porque eu já sabia o grau que eu tinha que usar correto, eu já sabia o método do que eu tinha que usar, qual era a técnica, a minha posição de mão, porque eu sabia qual era o cabelo que a minha cliente queria. Legal? Então agora eu vou partir para a minha parte lateral. Eu vou baixar aqui novamente, né? Vou virar ela aqui para vocês terem uma experiência legal. Vou baixar ela aqui só, porque como ela está com o cabelo comprido, e na hora que eu levantar, ela vai subir muito o cabelo. Vou mexer o meu mouse para o meu LED não apagar. Dizem que dá sorte no cabelo quando a gente mexe no mouse, pessoal. Vou prender aqui. Então eu tenho aqui, ó, essa parte da parietal direita todinha solta. Então o que eu vou fazer? Eu poderia aqui, ó, separar uma mecha para dar tempo de a gente conversar, mas não. Essa metodologia ela não me permite erros, então eu consigo fazer esse corte em uma tesourada só e ter uma resposta legal, ter um resultado legal. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui atrás, onde eu já cortei, e vou separar uma mecha. Essa aqui vai ser a minha mecha guia, ela lá de trás. Vou vir aqui na frente, naquela mecha que eu já deixei separado. Vou juntar essas duas, vou fazer uma junção, né? Vamos falar difícil? Eu vou fazer aqui uma junção dessas duas mechas e vou projetar ela para 135 graus. Então eu venho aqui, penteio esse cabelo aqui, ó, puxo ele todo na palma da minha mão, bonitinho, não é? Venho aqui, ó lá, ponho a minha posiçãozinha de mão bonitinha, e vou projetando esse cabelo a 135 graus, a 135 graus, a 135 graus, aonde eu vejo aqui a minha mecha guia e executo esse corte. Se eu acho que soltou algum cabelinho, o cabelinho não pegou todos os cabelinhos, eu vou lá, puxo ele de novo e dou, é só para me dar uma verificada, lá. Se tiver alguma coisa que eu não peguei, eu vou lá de novo e ó, você vê aí, ó, que a minha mão tá assim. Então isso faz o quê? Vai dar um efeito de, peraí, para cá para não fugir da câmera, de triângulo, onde eu tiro mais cabelo em cima e menos cabelo embaixo. Na hora que eu solto, eu dou aquele efeito, ó, onde está esse degradê? Eu dou aquele efeito de extrema leveza e volume nesse cabelo. E eu vou para o outro lado. Eu resolvo essa parada
em uma tesourada. Vem aqui. Eu não preciso enrolar, porque eu quero mostrar para minha cliente que eu sou expert em corte. Eu quero mostrar para minha cliente que eu sei que o tempo dela é o principal ativo, é o que ela tem de mais valor ultimamente. Ela quer gastar o tempo dela com a família dela. Ela quer gastar o tempo dela fazendo coisas legais. Então, ela vai vir aqui, além de respeitar o tempo dela, não é? Eu deixo ela ainda mais bonita. Eu vim lá, peguei minha mecha guia, venho aqui, ó. Você vê que eu não puxo nem para lá e nem para cá. Eu projeto esse cabelo aqui, ó, a 135 graus. Deixa eu pegar aqui de novo. Pego aqui uma mecha guia, junto com a minha mecha frontal. Projeto ela aqui na minha mão. Fácil, 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 fácil. Depois que eu juntei aqui na minha mão, eu venho com a minha mão, na posição de mão de 135 graus. E venho aqui, ó. E venho aqui, ó. E vem aqui, ó. Você vê que os cabelinhos que estão caindo aqui são cabelos de comprimento. Aqui atrás, ó, eu tenho uma mecha guia. Aí o que eu faço? Aí como eu fiz do outro lado, eu vou fazer desse lado também. Eu vou fazer uma conferida. Ver se vai que algum fujão desses daqui, né? Eu não consegui tesourar. De novo, a 135 graus, num triângulo. Venho aqui e... Uou! Executei o corte. Dando extrema leveza e volume no cabelo dessa cliente. Eu hoje não vou fazer um brushing nele, mas se você fizer uma escova com uns cachos, com umas ondas, esse cabelo fica daquele jeito. Fica um cabelo muito bonito, muito prático. Aquela cliente que só gosta de bater o secador, dar um volume, umas ondas, uns jeitos muito legais. Olha lá, você vê que esse cabelo ele tem muita leveza aqui, ele está cheio de camadas. Olha a camada dele onde está, está aqui em cima. Olha lá. Eu posso até fazer numa aula de segunda-feira aqui uns cachos, né, para dar uma coisa bem legal. Se é aquela cliente que balança a cabeça e joga, muito volume, muito movimento, muita leveza. 135 graus. Pessoal, a gente viu aqui como você saber o ângulo correto, né? Porque a cliente mostra para você o tipo do corte que ela quer em cima de uma imagem. Em cima daquela imagem você já sabe qual é o tipo de técnica e método você vai usar, qual é o tipo de geometria, não é? E você sabendo qual é o tipo de geometria, você já sabe como é que você vai colocar a sua mão, vai posicionar a sua mão. E aí você já vai saber qual é a divisão correta para você poder cortar esse cabelo em no máximo 5, 10, 15 minutos. Legal? Aí depois é só você proceder com o seu styling e ó, ganhou a cliente, botou o dinheiro no bolso, eu tenho certeza que essa cliente vai ficar satisfeitíssima e vai te indicar.